Olá, boa tarde. Que Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Quero te convidar a se colocar em pé para a gente ler um versículo que vocês sabem praticamente de cor, porque vocês conhecem a melodia junto com a letra, junto com o que está nesse versículo. Vamos fazer a leitura todos juntos, assim, uma voz bem bonita? Vamos lá? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha, a gente quase foi sincronizado, eu senti, viu? Quase. Acho que teve um delay de 1 segundo ou 2 para alguns grupos, mas agora a gente vai no coro bem bonito. Bora lá, hein? Todos juntos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Isso é verdade. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. E nós fazemos parte deste reino. Nós somos convidados, convocados para fazer parte desse povo de Deus. E no meio desse povo é uma coisa muito boa. Essas características fazem parte da nossa vida. Algo que é promovido pelo Espírito Santo em mim, em você, em todo o povo de Deus. E a gente vai cantar sobre isso agora para manter isso bem gravado na nossa mente, no nosso coração, logo após o momento de intercessão. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós louvamos a Ti pelo grande, imenso privilégio de fazer parte do Teu reino. Esse reino que é incrível, é maravilhoso. Um reino onde nós podemos desfrutar da paz, da alegria, que excede todo o entendimento. A gente não consegue compreender como nós podemos desfrutar de tudo isso, mesmo no meio das atribulações, das dificuldades da vida. Nós só sabemos que é o Senhor quem promove isso em nós, e é o Teu Santo Espírito quem trabalha em nós esses valores maravilhosos do Teu reino. Ajude-nos, ó Pai, a vivermos de acordo com esse reino, a organizarmos a nossa vida de acordo como cidadãos do reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos essa canção. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Justiça, paz, alegria no Espírito, este é o reino de Deus. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Justiça, paz, alegria no Espírito, este é o reino de Deus. Venha para o reino de Deus, venha para o reino de Deus, venha para o reino de Deus. Venha para o reino, venha para o reino de Deus, venha para o reino de Deus. Venha para o reino de Deus, venha para o reino do início. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Justiça, paz, alegria no Espírito, este é o reino de Deus. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Justiça, paz, alegria no Espírito, este é o reino de Deus. Venha para o reino de Deus, venha para o reino de Deus. Venha para o reino de Deus, venha para o reino, venha para o reino de Deus, venha para o reino de Deus, venha para o reino de Deus, venha para o reino. Amém. Venha para o reino, vem fazer parte desse reino de Deus, que é algo maravilhoso, e como nós comentamos logo no início, é um reino que exige de nós uma postura diferente. Fazer parte desse reino exige de nós uma vida diferente. Eu convido vocês a mais uma vez para fazermos a leitura desse próximo texto, que está lá no que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 12 ao 18. Novamente, todos juntos aí como um belo coral. Vamos lá? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. A igreja pode se sentar. Volta um slide, por favor. Essa é a postura, esse é o comportamento que é exigido de nós, pessoas que fazemos parte desse reino de Deus. Fazer tudo sem murmuração, sem contenda, vivendo de forma irrepreensível, de forma que se apresentemos como inculpáveis. E é assim que a gente vive, na medida do possível, mas nós falhamos nessa jornada. Muitas vezes nós não estamos como é exigido pela palavra de Deus, como Paulo está exortando seus irmãos em Filipos. E agora a gente vai ter um momento para apresentar o nosso coração diante de Deus e confessar os nossos pecados, as nossas faltas diante de Deus, para que Ele, através da ação do seu Santo Espírito, permita que a gente viva da forma como a sua palavra nos orienta. Tenhamos um momento de oração e logo depois nós seguiremos orando com o Salmo 32, do verso 3 ao 5. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado então eu não mais ocultei, do meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado, porque a tua mão
derramava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. E o meu pecado então eu não mais ocultei do meu Senhor e Rei. Deus, recebe, ó Pai, a nossa oração, recebe a nossa confissão. Nós estamos cientes, ó Pai, de que em muitas formas, em pensamento, em ações, nós temos pecado contra Ti. Por isso nós nos achegamos a Ti, arrependidos, ó Pai, dos nossos erros e confiando no perdão que existe no sacrifício de Cristo Jesus, que nos lava de todos os nossos pecados e que nos permite viver uma vida de forma digna, da forma como o Senhor nos chamou a viver, como cidadãos do Teu reino, Pai. Trabalhe em nós, Deus, ajusta as nossas vidas, que a gente pede em nome de Cristo Jesus. Amém. A gente vai ter mais um momento de intercessão. Então eu tenho alguns motivos aqui para a gente estar lembrando, se colocando diante de Deus em oração. Então eu vou pedir para que você fique aí no momento de intercessão, e à medida que eu for falando, você pode ir conduzindo a sua oração. Então, vamos começar orando por esse momento importante que o nosso Brasil, nosso país começa a entrar, que é o período das eleições. Passe um tempo diante de Deus, pedindo para que Deus conduza todo esse processo, para que a justiça seja feita, para que a alegria seja encontrada no meio do povo de Deus, para que haja paz também no nosso povo. Peço a Deus pelas nossas frentes missionárias, que têm desenvolvido o seu trabalho de expansão do reino no Brasil e fora do Brasil. Agradeça a Deus pelas contribuições, dízimos e ofertas durante esse mês de setembro. Que Deus abençoe a vida de cada irmão e irmã que participou e que Deus assista as famílias que, por algum motivo, não têm conseguido participar, por falta de emprego, por dificuldades financeiras, para que Deus também os abençoe.
Deus querido, a gente te louva pelo privilégio de poder se achegar diante de Ti, tendo unicamente Jesus Cristo como esse caminho que intercede por nós, está contigo hoje, reinando com todo o poder e toda a glória. A gente te louva porque mesmo sendo esse Deus grandioso e poderoso como és, o Senhor se preocupa com a gente, se envolve nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Obrigado por isso, Deus. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado por esse amor que nos alcança, que nos constrange, que nos transforma, Pai. E a gente pede, ó Deus, que o Senhor mais uma vez esteja conosco nesse momento tão importante que é o momento da palavra, Pai. Que o Santo Espírito esteja com o pastor K, que preparou essa mensagem e vai compartilhar conosco, e que o Espírito Santo também esteja com a gente, que ouvirá essa palavra, trabalhando nos nossos corações, para que essa palavra nos transforme, ó Pai, para que a gente possa sair daqui de forma diferente da que a gente entrou, saiamos daqui um pouco mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, saímos daqui um pouco mais parecidos como pessoas que pertencem ao Teu reino. É o que a gente pede e agradece, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor K. Boa tarde. Você talvez não esteja vendo, mas eu estou sorrindo por trás da máscara, tá? É muito bom estar com vocês, é muito bom ter esse privilégio de compartilhar a palavra, né? Hoje à tarde a ideia é lermos e refletirmos no final do capítulo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo 1, dos versículos 27 até o 30. Tá? E... Sim, puxa, mas Filipenses de novo, né? Bom, nós não pregamos toda a carta aos Filipenses ainda, né? O Rafa pregou há poucos dias Filipenses 2, de 1 a 4, fazendo menção aos versículos de 5 a 11. Aí eu preguei Filipenses 1, de 1 a 11. Ele pregou Filipenses 1, de 12 até o 26. E eu estou pregando hoje Filipenses 1, de 27 a 30. E quando eu preguei Filipenses 1, de 1 a 11, eu sugeri, mostrei a importância de a gente, quando ler uma carta, ler de ponta a ponta, não ir lendo assim devagarzinho como a gente está fazendo. Óbvio que para o sermão é preferível a gente escolher uma parte da carta para pregar. Mas para nós prepararmos o sermão, nós temos que ler a carta inteira. E para você pegar melhor a ideia de qualquer sermão dentro de Filipenses, é bom que você conheça a carta inteira. Então, já teve tempo, nesses 4 semanas, para você ler a carta toda, né? Se você ainda não teve essa experiência no mês de setembro, eu convido você a fazer agora na entrada do mês de outubro. Eu não sei se o Rafa continua em Filipenses, mas você pode fazer durante essa semana. Por exemplo, ler Filipenses amanhã. Você lê Filipenses todo. Não dá 110 versículos, é pouca coisa. Talvez 15 minutos de leitura, uma leitura, como se você tivesse recebido a carta. Você recebeu, é palavra de Deus para você e para mim. Então você lê e ora, e fica feliz e toca para frente. Na terça-feira você lê de novo. Lê de novo com um lápis colorido na mão, ou com um caderninho do lado para anotar, e anota ou marca todas as vezes que aparecer alguma expressão ligada à alegria, a regozijo, à felicidade. Então, você vai anotando e marcando, só isso. Aí, ora, tal, tudo. Na quarta-feira, o que você faz? Você pega, lê a carta inteira de novo. Só que quando você lê na quarta-feira toda a carta, você fica pensando assim, poxa, parece que tem alguma coisa no texto que não é motivo de alegria. Então, o que no texto parece que não tem motivo de ficar alegre, e Paulo está falando para estar alegre? Você anota o motivo que não tem para ficar alegre, né? Daí... Chegou na quinta-feira, você já leu 3 vezes a carta, né? Você lê de novo a carta. Você lê de novo a carta, mas agora com uma outra pergunta. Como que era o relacionamento de Paulo com os irmãos de Filipos? Tem alguma pista na carta que fale que Paulo e eles tinham algum tipo de relacionamento? Então você lê na quinta-feira. Sexta-feira, como a semana ainda não acabou, você lê de novo. E quando você lê de novo na sexta-feira, você pode fazer uma outra pergunta para a carta.
Por que é que o pastor Rafa e Cá estão pregando nesse texto? Por que eles estão insistindo em pregar nesse texto? Né? Então você lê pensando assim também. E sábado você tem um dia um pouco mais folgado, alguns podem ler de novo a carta. Né? Você pega, você lê de novo a carta. O que poderíamos fazer no sábado com a carta? Bom, você pode ler ou pode simplesmente escolher um pedacinho da carta. Por exemplo, os 4 versículos de hoje, ou os 11 versículos primeiros do capítulo 2, ou os 11 primeiros do capítulo 1, qualquer parte. O texto que nós lemos agora juntos, de 12 a qualquer coisa aí do capítulo 2, escolhe aquele texto. Como você não vai ler a carta inteira, decora aquele texto. Decora uma sequência de versículos. Decora ali 4 versículos, 11 versículos, conforme a sua capacidade e o tempo que você tiver. A gente não tem noção do valor de decorar textos longos das Escrituras. Para alguns, 4 versículos é muita coisa, né? Em sequência assim. Mas tem gente que decora capítulos, alguns decoram livros. Né? Eu nunca decorei capítulo inteiro, né? Mas já decorei alguns textos que sempre foram úteis para mim. Então fica essa sugestão de passar a semana com Filipenses, e é possível que no próximo domingo, quando o Rafa vier e for, não sei se ele prega em Filipenses, se ele pregar em Filipenses, fala, isso daí eu já peguei. Essa ideia, você é melhor alimentado, você desfruta mais da mensagem que você vai ouvir, porque você dedicou 15 minutos por dia. Não sei se você tem lá no seu celular, depois você pesquisa, quanto tempo você usou as redes sociais na semana. Às vezes dá para descobrir isso, né? Se você na semana usou 7 vezes 15, dá 105 minutos, né? Se você usou 105 minutos, você usou 15 minutos por dia. É possível que nós consigamos usar mais tempo a rede social do que isso por semana. É possível, é bem possível. Dá uma pesquisada, dá uma sentida, né? E veja se 15 minutos por dia na Bíblia não vai ser legal. Mas vamos lá para o texto, né? Vamos para o texto, que eu falei que eu ia pregar, mas é só uma introdução e explicar porque nós estamos no Filipenses, né? Filipenses 1, 27. Diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes num só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já desejou ter nascido em outro país. Se eu tivesse nascido na Suíça, né? Nossa, não, lá é muito frio, lá é muito frio. Se eu tivesse nascido no Egito, não, lá é muito quente, lá é muito quente. Mas quem sabe você gostaria de ter nascido em outro lugar por vários motivos, ou porque você gosta do estilo de roupa, ou porque você gosta da comida, ou porque lá há mais oportunidades de emprego, ou porque lá a vida parece ser mais segura. Que bom se eu tivesse nascido em outro lugar, mas acontece que você nasceu aqui. Você é brasileiro e você é brasileira, pelo que eu estou vendo aqui, acho que todos somos, né? Você talvez tenha, como eu, a possibilidade de requerer outra cidadania, né? Eu, como bisneto de italiano, até pouco tempo atrás, tinha essa oportunidade de requerer cidadania italiana. Ainda não fui atrás. Tentei uma vez, mas não fui muito longe com isso. E tem gente que busca essas outras cidadanias para oportunidades, ou de emprego, ou de estudo, né? De missão, pessoas na área de missão cristã, busca outra cidadania, né? Um contemporâneo meu conseguiu a cidadania francesa e até hoje é missionário lá na França. Então, isso facilita bastante as atividades da pessoa quando ela tem essa outra cidadania, porque se a coisa aperta, você pode usar a outra cidadania, né?
Então você tem essas vantagens. Na época que Paulo escreveu essa carta, quem fosse cidadão romano estava por cima. O que muita gente almejava era ser cidadão romano. Tinha como ser cidadão romano se você pagasse muito, não era barata a coisa, não era tão simples ser cidadão romano, e outros eram cidadãos romanos por direito de nascença. Se você se lembra da história do apóstolo Paulo, vai lembrar que ele era um cidadão romano por direito de nascença. E o amigo dele, que começou o trabalho em Filipos, o Silas também era cidadão romano. Isso dava algumas vantagens, inclusive vantagens jurídicas. Se você ler Atos capítulo 16, que é quando tudo começa, o evangelho lá em Filipos, Paulo e Silas são presos, mas antes de serem presos, eles são espancados por ordem das autoridades. E daí são mandados para a cadeia, passar uma noite na cadeia para acalmar. No outro dia, as autoridades falam, pode ir embora, pode sair. Eu falo, não, eu não vou sair. Eu sou cidadão romano, eu não poderia ter sido espancado e nem ter sido preso como fui sem um processo formal. E as autoridades tremeram nas bases, porque as autoridades também eram cidadãs romanas. Filipos era uma cidade que ficava relativamente distante de Roma, mas desde o ano 31, 32 a.C., como houve uma importante batalha ali, e isso consolidou o poder romano do homem que queria ser o César, ele deixou alguns soldados morando por ali, dando aposentadoria para os soldados, e transformou Filipos numa colônia romana. E colônia romana faz com que a cidade, quem nascesse ali, fosse cidadão romano, estivesse por cima dentro do império. Então, a cidade era legal. Alguns irmãos da igreja eram cidadãos romanos, então eles eram mais importantes do que o povo normal da época, né? Porque eles tinham essa cidadania especial. E Paulo escreve para eles aqui, um povo que, poxa vida, eu sou romano, né? Sou importante. Paulo, que era romano também, e ele diz no versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E é interessante que você pode pegar esse mesmo versículo e ver em algumas versões da Bíblia, e você vai encontrar, por exemplo, na Nova Versão Internacional, uma tradução bem próximo do que Paulo escreveu, porque o que Paulo escreveu, às vezes, fica meio, puxa, como que eu vou traduzir e tal? Então, o pessoal vai traduzindo de diferentes formas. Eu copiei aqui a Nova Versão Internacional, está no meio dessa página, não vou ler tudo, tá? Diz assim, onde que está? Não importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ele lembra os nossos amigos de Filipos que, apesar deles serem cidadãos romanos, e isso era super especial, eles tinham uma outra cidadania, a cidadania cristã. Eles eram do reino de Deus. Eles ouviram o convite lá, venha para o reino de Deus. Eles entraram nesse reino, então, ao mesmo tempo que eles eram cidadãos de Filipos e dessa forma cidadãos romanos, eles agora eram discípulos de Jesus Cristo, cidadãos do reino dos céus. E Paulo diz, olha, entre as duas cidadanias, exerçam a cidadania de cristãos antes de qualquer coisa. É mais importante os valores cristãos serem vistos na sua vida do que os valores da sua cidadania romana. E ali na nossa imagem nós temos alguma coisa assim, porque a ideia é que a igreja, aquela torre bonita ali, está no meio da cidade. Então a igreja faz parte da cidade, nós somos cidadãos. Nós, inclusive, estamos envolvidos agora nas eleições municipais. Nós seremos ouvidos, nós temos amigos nossos, candidatos, talvez amigo mais chegado seu ou do outro, que são candidatos. Nós estamos envolvidos na vida da cidade. Mas nós, como cristãos e cristãs, somos cidadãos do reino. E isso é muito mais importante do que qualquer outro tipo de cidadania. E é essa cidadania que deve estar em destaque na nossa vida. Quando fala exercer a cidadania, quando Paulo fala isso aqui, ou diz viver de modo digno do Evangelho, é exercer a cidadania de cristão e de cristã. Acima de tudo. Antes de qualquer outra coisa. Exerçam essa cidadania. E daí a pergunta que os nossos amigos de Filipe, mas como que é que eu faço isso? Ou como é que eu faço isso? E Paulo explica, vivendo numa só alma ou num só espírito. Unidade.
E é muito legal o que o Espírito Santo faz para a gente, não sei se vai dar certo no outro culto, mas ele mexeu com a gente agora no primeiro culto, quando o Rafa convidou para a gente ler o primeiro texto, né? Aquele delay que ficou entre um e outro, aquele atraso na leitura, ficou muito jóia. Imagina se a nossa vida cristã for desse jeito, cada um indo numa hora, todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo está fazendo a coisa certa, só na hora errada. Né? Não há unidade. A leitura não ficou legal. Tanto que o Rafa falou, vamos ler de novo. E agora nós vamos ler junto, né? Aí ficou bonito. Aí ficou bonito porque lemos juntos. Nós estávamos unidos numa só alma, num só espírito, na leitura. Paulo diz que é na vida de promoção do Evangelho de Cristo, de promoção da fé do Evangelho. Nós temos que estar unidos nisso. Então, essa ideia, por exemplo, que faz com que o conselho nomeie ministérios, os ministérios desenvolvam projetos. Nós estamos com aquele projeto super ativo, junto com o Ministério de Missões, na praça, no colégio, tal, vem a pandemia, para tudo. Então, nós temos trabalhado, temos conversado, temos buscado algo para trabalhar junto. O difícil é quando a comunidade tenta trabalhar para um lado e a pessoa tudo bem e tal, mas eu acho que eu estou fazendo a minha parte no lugar que eu estou. E eu não me envolvo com o grupo que está fazendo a parte da comunidade. E Paulo diz que viver intensamente a cidadania cristã exige que eu esteja envolvido com um grupo. Tem sido já até caído em desuso um pouco a ideia dos sem igreja, o pessoal já está movimentando até para outra ideia, mas são pessoas que vivem o cristianismo sem estar envolvidas com um grupo. E é interessante pessoas que vivem o cristianismo participando de um grupo, mas não se envolvendo com o grupo. Eu sei que a igreja fala de dízimos, fala de oferta, mas eu faço uma coisa importante com o meu dinheiro, eu estou ajudando outros frentes, eu invisto em missões, eu invisto... Ótimo, que bênção, mas e o grupo que você está junto, que também está investindo? Vamos investir juntos? Vamos fazer o trabalho juntos? Então, essa ideia da unidade que foi trabalhada pelo Rafa no primeiro sermão, em Filipenses 2, de 1 a 4, mostrando a importância dessa humildade, desse espírito de serviço, que é refletir e viver intensamente a pessoa de Jesus Cristo, conforme Filipenses 2, de 5 a 11, é o que o Paulo está chamando a atenção da gente aqui. Inclusive, o versículo 27 do capítulo 1, abre uma porção de Filipenses que vai até capítulo 2, versículo 18. É um grupo de versículos, em que ele abre falando da presença e ausência dele aqui, como ele falou lá nos versículos 12 em diante, que ele chama o povo para viver do jeito digno do Evangelho, como ele falou naquela outra porção, e no meio ele explica como funciona isso e mostra que Jesus Cristo é o nosso modelo. Então o Rafa pregou o coração do texto, e esse texto aqui é a abertura, e o outro texto que nós tivemos no início do culto é o encerramento. Então a unidade nossa nas atividades que promovem o Evangelho é extremamente importante para mostrar que nós estamos vivendo intensamente a cidadania cristã. E quando a gente fizer isso, tem gente que vai falar, mas larga a mão disso, não é assim que funciona. Há pessoas ligadas a outras cidadanias que não a cidadania cristã, que vai achar estranho esse nosso envolvimento com uma comunidade cristã, esse nosso investimento de tempo, de talento, de dinheiro numa comunidade cristã, falando, olha, não é assim que funciona, você é meio pancada, tal, viva diferente. E o apóstolo diz, olha gente, esse estilo de vida é certeza de salvação sua, e isso vem da parte de Deus. E quem vive diferente disso é certeza da perdição da pessoa, e isso também é da parte de Deus. É interessante isso que ele vai colocando, né? E dizendo ainda, olha, vivam assim, sem temer a oposição que vocês terão. Mas como é isso? Eu vou ter oposição, Paulo? Por quê? Bom, como funciona, de onde vem a oposição? Versículo de número 29, diz que, porque nos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Viver intensamente o Evangelho, como é que nós fazemos isso? É vivendo em unidade.
E essa unidade vai promover algumas reações estranhas dentro da comunidade, até algum tipo de perseguição. E ele fala, mas vale a pena? Vale, porque nós fomos chamados para crer em Cristo e padecer por Cristo. Você fala, não, quem chamou? Quem inventou Deus ter a graça de padecer por Cristo? Bom, se for para reclamar com alguém, a gente tem que olhar para o texto. Veja, vos foi concedida a graça. Então, o verbo aí está no que a gente chama de voz passiva. Quando alguma coisa é concedida por alguém. E o texto deixa claro, né? Vos foi concedida a graça por quem? Quem deu? O texto não fala. Mas não precisava falar. Se já é graça, quem é que nos dá graça? Só Deus. E na ausência da pessoa de Deus, ou na ausência do que em português nós chamamos de agente da passiva, mais uma vez nós nos deparamos com aquilo que na Bíblia e em outra literatura também é chamada de passiva divina. Nem se põe o nome da pessoa, mas todo mundo já sabe. Quem deu a graça para você e eu crermos em Jesus? Deus. Quem nos deu a graça de sofrermos por Jesus? Deus. Reclamar? Reclama com Ele. Eu não queria essa graça, tanto que a gente não pede. Eu não sei se você já observou isso. Eu digo repetidas vezes, reunião de oração, pedidos, alguém está pedindo, eu queria a cura do meu tio, eu queria emprego para não sei quem, eu queria não sei o que, muitas graças, muitas graças. Eu queria ser perseguido por causa de Jesus. É difícil a gente ouvir alguém pedindo essa graça numa reunião de oração, né? Eu queria que lá no emprego o pessoal se incomodasse com o meu testemunho. Eu queria que o pessoal achasse ruim de eu não mentir, de eu não aceitar suborno. Eu queria que... É difícil alguém pedir, mas nem precisa, porque Deus nos dá essa graça, basta nós vivermos intensamente a nossa cidadania. Nós teremos essa graça. E veja, Paulo diz, isso vocês sabem que funciona assim, porque vocês viram na minha vida e ouviram o que tem acontecido comigo. Aí a gente tem que conhecer um pouquinho da Bíblia. Atos 16 e Filipenses capítulo 1. Atos 16, os irmãos de Filipos viram o Paulo ser espancado em praça pública, e o Silas também. Suas vestes rasgadas, surra e depois presos. Eles viram isso. E eles sofreram isso por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, os irmãos de Filipos não entraram na fé enganados. Eles sabiam o que estava. E hoje, quando eles recebem a carta, Filipenses capítulo 1, eles sabem que Paulo está preso. Sermão da semana passada. Então, o que vocês viram e têm ouvido o que acontece comigo, é assim que funciona. É graça. É graça de Deus. Que vem já desde os evangelhos, Jesus Cristo avisando, Mateus capítulo 10, João capítulo 15, só para lembrar rapidinho 2 textos. Ele diz que há pessoas que pensarão que estarão cultuando a Deus, servindo a Deus, maltratando a gente. Mas por quê? Porque a gente decidiu viver intensamente a nossa cidadania. Então o texto nos chama a uma vida em que os nossos valores cristãos, nosso aprendizado de fé, seja praticado intensamente, em comunidade, unidos de fé e de alma, e isso vai provocar estranheza em parentes, em amigos de trabalho, em vizinhos, em pessoas que nós evangelizarmos, vai provocar estranheza. Essa estranheza pode até se tornar algum tipo de perseguição ou incômodo. Mas o apóstolo diz, fiquem tranquilos, porque isso vem da parte de Deus. Nós estaremos no centro da vontade de Deus. Vai estar funcionando legal. O restante do texto da carta, ele vai mostrando isso, que está dentro da vontade de Deus para você e para mim, e o progresso do Evangelho caminha por aí. Nesta semana, nós tivemos pelo menos 2 frases bem interessantes mobilizando aí nos noticiários, né? Uma delas, por exemplo, foi quando o presidente falou da cristofobia, né?
Isso não existe, isso, aquela, papapá. Teve um jornalista que, em rede, né, via YouTube e outros lugares que ele fala, mostra, olha, tem uma organização não governamental, Open Doors. Eu falei, puxa, parece Portas Abertas. E era Portas Abertas mesmo. Ele traz os relatórios de Portas Abertas, 50 países das perseguições, o número de templos queimados. Ele vai, como não existe cristofobia? O discurso dele também não está sendo voltado dizendo, olha, lá no Brasil existe. Ele está falando uma coisa no mundo, ele está chamando as nações para se unirem por causa da cristofobia. Existe cristofobia. E existe em alguns lugares mais velada e outros menos velada no Brasil. Por quê? Já no meio de semana, o ministro da Educação, pastor presbiteriano, foi falar, infelizmente, ele usa a expressão homossexualismo, que culturalmente tem problema, tal, né? Porque presbiterianismo, catolicismo não é doença, mas homossexualismo, o ismo diz que é doença, né? E presbiterianismo, você é doente, não. E o catolicismo, outro doente também. Não, então tem que ser presbiterianidade, né? E catolicidade, tá bom. Mas ele colocou uma opinião pessoal. Homofobia, movimento, né? Senador já mobilizou aí a PGR e outras questões. A ANAJURE, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, já fez um documento dizendo, olha, Constituição Brasileira, direitos humanos, a carta que o Brasil assinou lá junto com outros países, todos esses documentos provam e mostram que o ministro não está em ato errado. Ele está correto. Mas o pessoal aproveita. E daí eu já ouvi um outro jornalista muito ouvido, né? Eu não conhecia muito, mas cliquei lá para ver o que ele tinha. Nossa, ele acabou com o meu colega pastor presbiteriano, né? Ele falou algumas coisas pesadas até contra o ministro e mostrando o lado dele de ouvir e mostrando também que o ministro não é cristão. É interessante isso, que há reações se você tem uma postura cristã, se você tem uma postura evangélica, se você e eu temos uma postura em que a nossa cidadania cristã fale mais alto do que a nossa cidadania brasileira. Se a nossa cidadania cristã fale mais alto do que a nossa opção política. Se a nossa cidadania cristã fale mais alto do que o código de ética velado que existe no meio dos meus companheiros de trabalho. Mas entre nós não fazemos assim. Mas e aquele juramento? Não. Foi lá atrás. Aqui a gente vive diferente. Mas espera aí. E a ética cristã? E a ética da cidadania do reino? Isso é que deve falar mais alto para nós. Sempre. Sempre. E é importante, e como a gente viu ali, e a gente celebra logo mais, o grupo, a unidade, trabalhando junto, conhecendo um pouco mais um ao outro, tentando descobrir como que eu posso me envolver mais em algum tipo de atividade, em algum projeto, em algum ministério. Como que eu posso ser mais útil? Como que eu posso ser um a mais dentro de uma comunidade que tem me acolhido e da qual eu tenho participado? Fica aí o desafio para a gente. Viver intensamente a nossa cidadania, exercer a nossa cidadania com bastante empenho, como Paulo chama aqui. Tem um cântico, né, que fala que o Senhor é o nosso castelo forte e que porque a gente vive confiante nele, às vezes vem algumas pressões sobre nós, mas nós temos certeza que sempre nele nós temos vitória. Vamos então cantar aí em pé. Vamos ficar de pé então. A melodia muda um pouquinho só, mas é a mesma letra, a gente vai achando tudo tranquilo juntos. Castelo forte é o nosso Deus,
do transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus todo traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quiserem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinarei, com Ele reinarei, com Ele reinaremos. Nós vamos ter a ceia, enquanto estivermos nos preparando, você pode ir avaliando como você tem vivido a cidadania cristã, os valores do reino na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar e na vida comunitária, dentro da ideia de unidos num só Espírito, né? E eu impetro nesse momento a bênção que Paulo desejou aos filipenses, né? Ele disse: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o seu Espírito. Amém.